Compartilha aí, Batista. Beleza. Tá aparecendo? Tá sim. Tá, então vamos lá. O título, né? Previsão de envelhecimento de software por meio de um novo modelo híbrido de LSTM. Aí vamos lá. Só para deixar claro, esse projeto foi desenvolvido durante a disciplina de Jean de análise de desempenho do Avalia... sistema. Isso, avaliação de desempenho. Agora deixa eu fazer só uma introdução aqui. Essa é a reunião do dia 1º de setembro de 2021 e quem vai apresentar aqui é o Felipe Batiste e Arnaldo. Tem o nome lá na capa de vocês? Tem aqui. Arnaldo Vitor. Ok, só isso, obrigado. Aí vamos começar falando um pouco sobre o que é o envelhecimento de software, né? Envelhecimento de software, ele é aquela degradação do desempenho de um sistema que acontece com o tempo, né? O sistema vai rodando e ele vai acumulando erros e esses erros podem levar a uma falha no sistema ou desligamentos indesejados, né? Aí, o fenômeno do envelhecimento de software é um processo inevitável, mas a gente pode tentar entender essas causas e tomar medidas para limitar os efeitos do envelhecimento de software, para temporariamente reverter os danos causados por ele e se preparar para um dia em que esse software não seja mais viável. Então, basicamente, todo software ele tem uma data de validade. Ele não vai poder ficar rodando para sempre, mas a gente tem que tentar aumentar esse tempo em que ele pode ficar rodando para o máximo possível, né? Aí, fatores que levam aos problemas de envelhecimento de software. Software produzido com o código mal elaborado, né? Todo mundo aqui está ligado nas famosas gambiarras. Interrupções inesperadas do sistema, como queda de energia ou falha nos aparelhos físicos, né? Então, uma queda de energia, por exemplo, no software de cloud computing, né? Computação em nuvem, que ele tem que estar ligado por muito tempo. Se você tem uma queda de energia no servidor principal, ele vai cair e isso vai acumular erro. A degradação natural do sistema, que é só com o tempo passar, o sistema ele vai se degradando, e o acúmulo de erros ao longo do tempo de execução. Então, você vai ter vários errozinhos que não necessariamente ele de forma singular, vai ser capaz de fechar o sistema, da falha completa, mas esse acúmulo eventualmente pode gerar uma falha completa do sistema. Aí, as formas de resolver o envelhecimento de software são as técnicas de rejuvenescimento, né? São técnicas que contrariam o fenômeno do envelhecimento em uma forma proativa, eliminando condições de acumulação de erro e liberando recursos do sistema operacional. Aí, alguns exemplos, eu deixei alguns aqui. Reiniciar a aplicação, é uma forma de você aplicar um rejuvenescimento de software. Em casos extremos, você pode reiniciar o sistema ou o aparelho que está executando, né, o sistema operacional. Ou em caso de, por exemplo, aplicações em nuvem, você reiniciar as máquinas virtuais em execução, né, no ambiente de computação em nuvem. Acho que dá para notar que todos esses exemplos que eu listei, eles são custosos. Eles são custosos para o software, porque se você tem um software que você quer manter rodando o máximo de tempo possível, você reiniciar ele, você está perdendo tempo, você está gerando custo. Então, a gente chega na problemática. Quando ativar esses mecanismos de rejuvenescimento? Como essas técnicas elas são custosas, é necessário você escolher o momento mais próximo possível de uma falha. Então, você não quer reiniciar esse sistema sem motivo, então você tem que esperar essa falha estar próxima, mas você tem que reiniciar antes da falha ocorrer. Então, enquanto ainda existe uma margem de segurança para garantir que os métodos de mitigação serão aplicados antes que quaisquer erros críticos de software apareçam. E é aí que meio que vai entrar a nossa pesquisa, o que a gente tentou fazer, que é, por meio de algoritmos de aprendizagem de máquina e redes neurais, tentar encontrar um ponto no tempo
em que o melhor ponto para você aplicar as técnicas de mitigação do envelhecimento de software antes do erro aparecer, mas sem ser de forma muito precoce e usando custo. Então, a gente vai usar o conceito de série temporal, né? Uma série temporal é uma representação de dados de medida ordenados ao longo do tempo, e os recursos monitorados no envelhecimento de software podem ser interpretados como séries temporais. Exemplo, você vai monitorar o tanto de memória RAM que está sendo utilizada num computador ao longo de um dia inteiro rodando tal aplicação. Isso pode ser visto como uma série temporal. Aí, previsões em séries temporais. A previsão em séries temporais é um processo que busca analisar informações de um conjunto de dados em períodos anteriores no tempo para prever valores no futuro para o mesmo conjunto de dados. Então, a gente vai pegar dados que já foram analisados, monitorados, e a partir do comportamento deles tentar prever valores no futuro. Aí aqui tem alguns métodos que já são utilizados na previsão de séries temporais e envelhecimento de software, que a gente acabou utilizando na comparação da nossa pesquisa. As Recurrent Neural Networks, que são as redes recorrentes, né, que são redes que elas meio que utilizam informações prévias para se autoalimentar. A Long Short Term Memory, que é a LSTM, que é um tipo de rede recorrente, só que ela fica mantendo algumas informações, ela se retroalimenta, depois eu vou explicar melhor. E esses outros métodos, que são métodos que não são redes neurais, são classificadores estatísticos, probabilísticos, que seguem mais ou menos o mesmo padrão. O Autoregressive, o Moving Average, o Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA. E tem alguns outros também, mas coloquei aqui só esses. Aí, o método que mais é utilizado e que mais demonstra resultados é a Long Short Term Memory. Então, eu decidi falar um pouco sobre ela aqui. Ela, basicamente, ela é uma rede neural que ela vai ter 4 componentes, que é a célula, e a célula ela vai ter o input gate, que é por onde a informação vai entrar e ela vai ser verificada se ela é viável ou não. O forget gate, que... Isso, tem o Sarima também, Luciano. Inclusive, ele está na pesquisa, eu só não citei ali. O forget gate, que ele pega uma informação que entrou no input gate e verifica que se essa informação deve continuar ou não no processo da rede, e se deve continuar ele deixa, senão ele apaga. E o output gate, que de todas as informações ele processa as que devem ser passadas para o próximo neurônio. Aí a gente propõe um método que... Tu quer falar, Nada? Eu queria, era bom. Fala. Tá. A gente percebeu que tanto o LSTM, que é uma das abordagens, e os outros métodos probabilísticos, cada um tem uma vantagem em relação ao outro. Então, a hipótese da gente era que combinar esses dois tipos de abordagem, a gente conseguiria um resultado melhor. É o que a gente fez. A gente rodou testes diversos para todos esses métodos, pegou os dois melhores, um de cada tipo, um LSTM, que foi o Conv-LSTM, e um do probabilístico, que foi o MA, e a gente tentou combinar. É como essa combinação. A gente treina um modelo do MA usando a série temporal original. Depois, com esse modelo treinado, a gente dá um predict na própria série temporal e vai obter uma nova série temporal meio que residual. E com essa nova série temporal, a gente treina um modelo com VLSTM. E agora a gente tem uma pseudo-combinação. E ela... Alguma dúvida? Porque se alguém tiver dúvida, já é bom ir perguntando. Quer dizer que a LSTM, ela prevê o erro, né? Isso. Eu vou passar, então. Aí, como a gente fez os experimentos? A gente usou 4 tipos de dados. Esses dados foram extraídos no artigo que Jean fez. Então, não vou saber dizer como foi exatamente os experimentos que ele fez. Mas, se eu não me engano, foi usando um sistema que era de nuvem. Esqueci o nome. Tu lembra, Batista, o nome do sistema? Também não lembro o nome do sistema. Jean que sabe. Mas era aí, isso mesmo, de nuvem.
Aí a escolha deles foi de acordo com a dificuldade. Quando eu mostrar graficamente vai ficar mais fácil de entender, mas foram esses quatro aí: CPU Utilization, uso de disco, uso de memória virtual residente e memória utilizada. Aí, em relação às arquiteturas LSTM que a gente testou, tem o Vanilla, Stacked, Bidirecional, CNN e Conv LSTM. Vou passar também. Aí, sim, como a gente fez para organizar os dados para dar entrada nesses modelos? A gente pega, por exemplo, os 4 primeiros valores da série temporal, e isso vai ser meu x, do meu vetor de entrada, e o y dele, que é o target, vai ser o próximo valor. Ou seja, é tipo 4 Quinto mais... valor, né? É o quinto valor. Pode passar. E acho que vale a pena citar que a diferença entre cada valor nessa série temporal é de 1 minuto. Então, no caso, a gente Isso. está pegando 4 minutos e prevendo 1 minuto no futuro. Outra coisa, tem os modelos CNN LSTM com VLSTM, eles foram criados para ser usados em imagens. Então a gente tem uma reorganização do vetor de entrada. Em vez de ser um vetor 1 por 4, é um vetor 2 por 2. Como se fosse uma imagenzinha. Beleza. Aí em relação aos hiperparâmetros que a gente usou. A gente usou o mesmo hiperparâmetro para todos, foi 0.001 de learning rate, 100 épocas, a série temporal foi 75% para treino e 25% para teste. Pode passar. Aí, em relação às métricas, queria falar uma coisa antes, que a gente não atualizou de acordo com o que o Thiago tinha pedido, porque a gente não achou, tinha que padronizar essas fórmulas, mas a gente usou esses 3 para validar, a MAP, MSE e o MAE. Aí eu deixei o MAP em vermelho porque a gente notou que ela era bem sensível a erro. Vez ou outra dava um div by 0 e é isso. Thiago, você vai falar alguma coisa? Não, eu vou aproveitar e vou comentar aí, que eu achei que eu tinha colocado lá, mas é o seguinte, é porque eu usaria a nomenclatura da direita. E você tem o Y e o Y chapéu, que é o predito minúsculo, né? Aí no do meio o Y tá maiúsculo. Aí bastaria botar ele minúsculo, que já ficava igual ao da direita. Beleza. E aqui você tem o... Eu acho que o AT é o YI e o FT é o Y chapéu. Pronto. É basicamente isso. Acho que vai ficar padronizado, porque todos eles estão medindo a mesma variável, né? Todos os 3. Isso. E cada um tem uma notação diferente. Eu tinha certeza que eu tinha colocado lá no comentário, mas... Colocou mesmo, foi que acabou passando pela gente. Beleza. Mas é só isso. Então é besteirinha, mas fica muito mais organizado, né? Porque assim parece que tá copiado e colado de outro canto. Cada um de um lugar diferente. Beleza. A gente pode comentar esse junto, Batiste. A gente testou para todos os métodos que a gente citou, só que para essa apresentação a gente decidiu evidenciar só os melhores de cada tipo. O melhor entre os probabilísticos, o melhor entre os LSTM e o método proposto. Aí esse aqui é o dado mais fácil, dá para ver que para o LSTM, para o proposto, visualmente não tem diferença nenhuma, apenas o Sarima, que não conseguiu acertar no conjunto de teste. Acho que tem como dar zoom, não, né? Deixa eu explicar o Deixa eu dado ver, melhor. acho que. Deixa eu ver se dá pra dar zoom. Dá não. O Mas é bom a azul que gente tem explicar o atrás, plot, viu? o que eu ia explicar agora. O azul que tem atrás é a série original, o vermelho é o predict para a parte de treino e o verde é o predict para a parte de teste. Aí, como dá para ver aqui, o Sarima ele foi bem ruim para o teste. Em relação às métricas, Batista, fala aí. Cadê? O Desculpa aqui proposto. só interromper. Desculpa, não sei se vocês Pode falar. falaram, eu não prestei atenção. Essa linha que está no meio é que a esquerda da linha é o conjunto de treino, né? Isso. E a Isso, é a direita é o que divisão. foi predito. Isso. Aí a gente dá para ver aqui que a Conv LSTM e o proposto eles ficaram similares no plot, mas as taxas aqui, o MSE, o MAP e o MAI foram ligeiramente melhores aqui. Vale lembrar que a métrica, quanto menor, melhor o valor dela. Isso. Aí vamos lá. E essa também é
como é que chama? A série mais fácil, né? Que é a utilização do CPU, que tende a ser constante, né? Ela vai aumentando com o tempo. Aqui é a medida da métrica e aqui o tempo em minutos, né? Vamos para a Isso. próxima. Esse aqui é de uso de disco. Graficamente dá para perceber que, novamente, para o BLSTM e para o método proposto não tem muita diferença graficamente, e o MA ele não conseguiu nem acertar agora para o conjunto de treino, que era uma coisa que estava acontecendo antes. E se eu não me engano, em métricas, eu tenho que dar uma olhada aqui de novo, o nosso método proposto ele foi melhor para se ajustar no treino, né? É Foi. isso. No teste Isso. também. Porque aqui ó, tá menor 6 É elevado, verdade. aqui é 2. Então ele Beleza. foi Então ele melhor. novamente foi superior, pelo menos na maioria das métricas. Aí agora a gente tá VMRSS. Fala aí Essa aqui também. já fica mais interessante. É, vamos lá. Novamente, o Moving Average foi o melhor método ali no âmbito probabilístico, mas ele demonstrou o mesmo problema, que ele não consegue variar muito na questão da parte de teste. Tanto a BLSTM quanto o proposto conseguiram ter resultados melhores na parte de teste, mas o mesmo padrão se repetiu. Aqui ela ficou com essa métrica um pouco menor que essa, mas nas outras duas, MA e MAP, o método proposto foi melhor. Agora a última que é a que vende a nossa proposta. Exatamente. Antes da gente testar, a gente tinha uma leve noção que talvez combinar fosse melhor, porque o MA ele já tinha se mostrado melhor para achar pontos de pico, que nem nessa primeira figura aqui, ó. Esse aqui, ó. Passa Aqui, mais. né? Isso. E o ConvLSTM para esse tipo de gráfico, que é mais complexo, ele não conseguia achar esses pontos de pico, mas ele conseguia meio que achar a curva correta. Ele encontrava aqui a curva padrão do dado, mas ele não encaixava esses pontos de pico de jeito nenhum. Isso. As, A nossa as hipótese era LSTM. que combinando a gente conseguiria pegar os pontos de pico e pegar a curva. E foi o que E aconteceu. foi o que aconteceu. No conjunto de treino ainda ficou um pouco para baixo, mas no de teste ficou praticamente perfeito aqui a sobreposição. Isso. E é isso. Aí eu tinha algumas considerações ainda. Como a gente fez isso numa disciplina, não deu para testar todas as combinações, que é uma coisa que a gente poderia fazer para uma publicação. A gente só testou realmente combinar o ConvLSTM com o MA. E acho que é só isso, por E a enquanto. gente também podia explorar algumas métricas mais complexas. A gente foi pegando, aumentando o nível, né? Aqui essa é mais simples, essa aqui é mais difícil e tal. Mas eu acho que ainda tinha algumas outras métricas mais complexas que a gente podia testar para evidenciar esse caso aqui. Ou outros tipos de dados também, que a gente só testou em quatro A gente dados. só testou nos dados também que Jean passou para a gente. E é isso. É legal esse outro resultado. Eu não sei se o Luciano tem alguma coisa a complementar aí do ponto de vista estatístico. Bom, eu achei assim, esse resultado das métricas, se tivesse talvez um gráfico de barras, fosse interessante para a gente ver a diferença dos valores das métricas para cada método. Justo. Realmente Porque fica tem muitas maneiro. casas decimais, até a anotação é complicada, que você tem que olhar o valor e olhar Uhum. o expoente ali da casa decimal, ajudar a comparar. Acho que essa está bem interessante, nesse ponto de vista de prever falha, né? Eu acho que dá para explorar melhor essa explicação que vocês tiveram, né? Porque o MA você usa para prever o pico e a LSTM para prever, no caso a Conv é a LSTM, né? Isso. Uhum. Para prever a curva, né? Isso. Principal. Mas se isso aí eu fico pensando, quando acontece isso, eu pensei que o MA ficasse no segundo ponto da cascata lá da sequência, mas ele fica no primeiro, né? Foi, a gente utilizou dessa forma. Talvez, não sei se a troca pode funcionar
Porque como o grosso a curva a baixa frequência, né? E o pico são a alta frequência, eu pensei que, assim, dá a entender assim, né? Mas se fizer ao contrário, funcionou, né? O importante é isso. Assim, é pra testar também. Porque, como o Arnaldo falou, a gente fez isso meio que para a matéria, a gente teve um trabalho ali, a gente implementou os métodos e tal, mas acabou que a gente não conseguiu explorar tantas opções. E a É gente porque também tinha o deadline do congresso que a gente o mandou. congresso que já queria mandar, o deadline era muito curto. Mas, inclusive, a gente mandou e, assim, não passou, mas as resenhas eu achei bem tranquilas, assim. Os pontos que eles falaram são coisas bem fáceis de mudar. Acho que um dos caras citou que talvez fosse interessante testar outros tipos de dados. Acho que foi essa a principal reclamação, não foi, Arnaldo? Só porque eles queriam mais tipos de dados. E reclamaram umas besteirinhas de escrita, mas não em si da proposta. A proposta Foi. eles acharam ok. Massa. Parabéns, eu gostei bastante. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Aproveitar e responder aqui a Maria, a Milena e o José Fernando deram boa tarde aqui no chat, acho que a gente não respondeu. Boa tarde Eita, a todos. ficaram sem o boa tarde deles. Agradecer a participação. O Edivaldo estava aqui também, mas acabou que ele deve ter caído da internet nesse instante. Então, se ninguém mais comenta, a gente encerra a reunião por hoje, né? Tranquilo. Tranquilo. Eu Você vou tem parar a alguma gravação. sugestão de Oi? mudanças que a gente pode fazer? Testes? Não, eu acho que o foco agora é pensar na publicação. Talvez olhar um. Eu comentei lá quando eu vi o texto, dar uma pensada para dar uma olhada no código e alguns outros detalhezinhos assim. Mas por enquanto, assim, eu acho que dá para dar uma publicação legal com o Congresso. Tá? Assim, já tem um resultado, tem um método, tá todo completinho, não aprofundou muito, mas aí o resto é parar para pensar. Vocês falaram essa proposta de testar outras combinações, são propostas interessantes também. É Mas, muito legal a ideia que você, né, percebe que um método trata de um aspecto, outro método trata de outro aspecto, e vocês conseguiram combinar os dois. Talvez pensar outras formas de combinação também, mas assim, que deu muito certo nesse resultado aí, né? Sim, sim. E interessante é que essa Conv LSTM, você disse que ela é feita para imagem, né? Mas a LSTM isso. também é usada para dado unidimensional, né? De texto, o áudio. Dá para usar para reconhecimento de fala, né? Mas Tô aí vendo vocês isso. optaram por usar uma biblioteca de imagem nesse caso aí. A gente testou várias arquiteturas de LSTM, elas estão até no artigo, numa tabela lá. E aí, na hora de escolher um método que fosse probabilístico e um método derivado da LSTM, a gente pegou os que se destacaram. Aí o Moving Average foi o que teve as melhores métricas na parte probabilística e a Conv LSTM foi a que se destacou nas arquiteturas LSTM. Ah, pronto, faz tempo que eu li, eu não lembrava. Então quer dizer que vocês testaram vários métodos probabilísticos, escolheram o melhor, vários métodos de LSTM, escolheram o Isso. melhor. Isso. Entendi, por isso que aí depois combinaram os dois melhores. Acho que o método tá bem coerente. Tá de parabéns, ficou muito legal. Você faz um trabalho desse numa disciplina, é bom demais, né? Se toda a disciplina fosse assim, Se a disciplina fosse assim, a gente tinha bolsa sobrando aí para a PIB. pois é. Valeu, professor. Valeu, professor. Obrigado. Eu vou dar uns avisos, vou parar a gravação para dar uns avisos, que acho que Certo. Beleza.